A paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, a sua casa. Eu me chamo o pastor Osmar Gonçalves, diretor acadêmico do CETAD, o nosso seminário teológico da Assembleia de Deus. E nós estaremos aqui hoje na nossa segunda aula da disciplina Livros Históricos. E aqui eu mando um beijo, um abraço a todos os nossos alunos do CETAD, não só aos alunos dessa disciplina, os livros históricos, mas também como todos os alunos das demais disciplinas. E hoje estaremos estudando aqui a lição de número 2, a segunda aula, o segundo vídeo aula da nossa disciplina, a disciplina Livros Históricos. Nós também lecionamos dentro da teologia veterotestamentária, teologia do Antigo Testamento, a disciplina Livros Proféticos, mas essa aula de hoje é a continuação da primeira aula e por isso a aula de número 2, a aula dos livros históricos. Na primeira aula nós falamos sobre a historicidade da terra de Canaã, já que o primeiro livro histórico é o livro de Josué, que aborda a conquista da terra de Canaã. Josué foi o homem escolhido por Deus e por Moisés para conduzir o povo à conquista da terra de Canaã. E por isso, Josué era o grande general, o grande conquistador, foi um grande homem de Deus. Mas hoje nós iremos falar de um assunto também importante, que é a continuidade, o segundo livro dos livros históricos, que é o livro de Juízes. Iremos também trabalhar o livro de Ruth, como também adentrando até o primeiro livro do profeta Samuel, até o capítulo 10, cobrindo aí todo o período dos juízes. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus aí na sua vida. Não deixe também de dar aí o seu like, deixar um comentário, fazer uma pergunta, para que nós possamos, à medida do tempo que o Senhor nos concedeu, poder responder para você os seus questionamentos. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para que cada vídeo aula você possa ficar por dentro aí das informações, pois o objetivo do CETAD é preparar obreiros para a seara do Senhor. Como você pode observar aqui atrás de mim, livros históricos, aula número 2, eu coloquei um título para a aula de hoje, o florescimento da nação e o seu desenvolvimento. Como que a nação dos hebreus, ao entrar na terra de Canaã, se estabeleceu, como é que ela floresceu, qual foi o desenvolvimento dessa estrutura política, religiosa do povo hebreu, do povo de Deus dentro da terra de Canaã. E tenho certeza que nós iremos aprender muito hoje aqui juntos. E vamos lá então para o segundo livro dos livros históricos, o livro dos Juízes, ou livro de Juízes, como você queira nomenclaturá-lo. O livro dos Juízes é o segundo livro da coleção de 12 livros dos livros históricos. E a primeira coisa que nós precisamos, meus amados irmãos, aprender dentro dessa temática, o livro dos Juízes, é nós não confundirmos o livro dos Juízes com o período dos Juízes, pois o período dos Juízes ele não se limita apenas do ponto de vista literário ao livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um período aproximadamente de 330 anos, que vai da morte de Josué até a monarquia teocrática, ou seja, até a consagração do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Então nós iremos começar primeiramente estudando o livro dos Juízes, e depois, na medida que formos falando sobre esse período, iremos agregar também o livro de Ruth e até o capítulo 1, até o capítulo 10, digo, do primeiro livro do profeta Samuel. Então vamos começar primeiramente com esse conceito. O período dos Juízes, ele abrange, dentro do ponto de vista literário, o livro de Juízes, o livro de Ruth e até o capítulo 10 do primeiro livro do profeta Samuel. Quando nós falamos que o período dos Juízes abrange um período de 330 anos, nós estamos falando justamente desse ponto histórico da vida do povo hebreu. Já que na primeira aula nós aprendemos que iremos estudar 1000 anos de história do povo hebreu, já contabilizamos ali 25 a 30 anos, que foi o tempo que toda a historicidade do livro de Josué foi composto, e agora aqui mais 330 anos. Então estão caminhando aí, até nós fazermos a nossa soma final
dos 1000 anos da história dos hebreus. E por isso, no ponto de número 1, eu trouxe a seguinte afirmativa para você. O período dos juízes é compreendido entre a morte de Josué ao estabelecimento de Saul, 330 anos aproximadamente. Não se esqueça que sempre quando tratamos de datas da teologia do Antigo Testamento, nós devemos falar aproximadamente. E esse período, o período dos juízes, foi marcado, infelizmente, por derrotas e calamidades. É isso que nós iremos ter uma breve impressão do livro dos juízes. Eu coloquei aí uma data aproximada de quando mais ou menos esse evento iniciou-se. Por volta do ano 1380 a.C. se dá o início do período dos juízes. Nós precisamos entender que após a morte de Josué, por não haver um líder que pudesse gerenciar toda a nação, todo o povo de Deus, que já estava agora estabelecido na terra de Canaã, por não haver um rei ou um líder que pudesse então gerenciar todo o povo, as 12 tribos. E aqui eu chamo a sua atenção, você aí que é aluno do CETAD, não se esqueça de começar a trabalhar aí no seu trabalho, na sua atividade sobre as 12 tribos de Israel. Então, não havia um líder que pudesse então governar ou gerenciar nesse momento as 12 tribos de Israel. E com isso, o povo se fragilizou politicamente e por que também não dizer religiosamente? Por não haver a figura de alguém que liderasse como Moisés liderou, tirando o povo do Egito, disciplina Pentateuco, e por não haver alguém como Josué, general, que levou o povo até a conquista da terra prometida, e ali nessa terra por 25 a 30 anos liderou o povo, por essa brecha aí, dessa pequena lacuna, o povo acabou perdendo a essência da graça, do poder de Deus e o foco de ser um povo escolhido pelo Senhor. No livro dos juízes, nós iremos ver que Deus levantou aí de 13 a 14 juízes. É o ponto de número 2. De 13 a 14 juízes. Por que de 13 a 14? Porque há um certo debate em relação ao nome de Baraque, se ele de fato foi um juiz ou não. Há uma linha de estudo histórico que atribui a Baraque o título de juiz, e outra linha de estudo não atribui a ele essa qualidade de juiz. E por isso, então, dentro do livro dos juízes, nós iremos ficar com essa numerologia, 13 ou 14 juízes. Se você incluir Baraque, que o seu relato estará no capítulo 4, dentro dessa lista de juízes, então dentro do livro teremos ali a listagem de 14 juízes. Podemos ver aí do primeiro Otiniel até o último Sansão. Esses são os 14 juízes que nós encontramos dentro do livro dos juízes. Em relação ao período completo dos juízes, nós iremos incluir aí dentro dessa soma o profeta, juiz e também exercendo funções sacerdotais, Samuel, o homem que foi agraciado por Deus com tais lideranças aqui já citadas em nossa fala. Então, dentro do livro dos juízes, nós iremos observar esses juízes que Deus levantou para quê? Para dar um alívio ao povo. Entenda comigo o que acontece no livro dos juízes e também no período dos juízes. Por não haver uma liderança solidificada, os povos que estavam ao redor da Palestina, eles viram essa fragilidade e começaram a adentrar dentro da terra de Canaã. Alguns desses povos, nós iremos tocar daqui a pouco, foram povos que lá haviam morado anteriormente, e o povo que agora estava na sua terra passou a ser oprimido dentro da sua terra pelas nações vizinhas, as nações que estavam ao redor da terra de Canaã, atual Palestina. E com isso Deus levantava esporadicamente alguém para trazer o alívio, para trazer o julgamento
de bênção e de paz para o seu povo. Terceiro ponto aqui do nosso ensino de hoje, em relação ao livro dos juízes. Esses juízes, você irá observar a lista aqui, só voltando aqui, vai de Otiniel até Sansão. Se você observar quase todos esses juízes, com exceção de uma juíza, Débora, com exceção dela, quase todos esses juízes exerciam funções meramente funções militares. Sansão era uma pessoa que era, para além de exercer função militar, também exercer funções espirituais, já que ele, no seu nascimento, foi escolhido por Deus para ser um nazireu, um nazir, um posto à parte, alguém diferente. E se você quiser aprender mais sobre o voto de nazireado, leia Números, capítulo de número 6. Mas quando nós analisamos a biografia desses juízes, perceberemos isso, e por isso esse ponto 3 é importante, que a maioria desses juízes, eles exerciam apenas funções militares, e pouca sabedoria espiritual era vista neles. E logo também, se havia-se uma pouca sabedoria espiritual, nós iremos logo também perceber que a espiritualidade desses homens não era uma espiritualidade assim profunda, tão comprometida com o reino de Deus. E aí podemos citar vários exemplos, como por exemplo aqui, Jefité, que fez um voto tolíssimo, comprometendo a sua família, porque lhe faltava entendimento, sabedoria. Essa sabedoria e essa pouca espiritualidade desses juízes se dava pelo fato do povo não estar zelando pelas 613 leis, pelos 613 mitzvot que Deus havia dado a Moshe lá no Monte Sinai, e ele compartilhou com o povo, e por isso temos a composição dos livros da lei, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é claro, juntamente com o livro de Bereshit. Então, essa pouca espiritualidade desses líderes refletia diretamente no modus operandi, do viver, do dia a dia do povo de Deus, que era organizado ainda nessa época de forma tribal. Volto a repetir, somente em Débora nós iremos ver com grande clareza, eu estou citando aqui o capítulo 4, o livro dos Juízes, uma mulher que era uma pessoa espiritual, uma pessoa que tinha uma compreensão da graça e do poder de Deus, até mesmo porque a temática graça, ela não é de exclusividade apenas do Novo Testamento, e desde o Antigo Testamento observamos claramente a graça de Deus. Já que falamos sobre Débora, vamos ler aqui o capítulo 4, o capítulo 4, versículo 4 também, diz assim: e Débora, mulher profetiza, olha o aspecto espiritual aí, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. De que forma Débora julgava o povo? De que forma ela julgava? Segundo a lei do povo de Deus. E qual era a lei do povo de Deus? Como eu já citei aqui, as 613 mitzvot, as leis que o Senhor deu a Moisés para compartilhar com todo o povo. Então você pode comigo imaginar a cena, usando um pouco a sua imaginação, Débora com a Torá, com uma cópia da Torá, o povo vinha a ela com as suas demandas sociais, com os litígios que haviam entre famílias, com as demandas socioeconômicas da época, e ela segundo a lei, porque a lei de Deus, irmãos, ela é completa, a lei de Deus ela é perfeita. Tudo que o povo hebreu, tudo que o povo de Israel precisava para ter uma vida abençoada e tranquila na terra de Canaã, tudo está descrito na lei que Deus deu ao seu servo Moisés. Então o povo vinha a ela, e ela então julgava segundo não o seu conceito, mas julgava segundo aqui a revelação que já estava escrita, que era a palavra de Deus, o Pentateuco, a Torá. E nós iremos ver justamente isso. O povo, pela essa falta de espiritualidade, Deus permitia que o povo fosse oprimido dentro da terra, sendo oprimido dentro da sua própria nação. Então Deus lá levantava alguém, um juiz com funções militares. Porque quando a gente pensa assim no aspecto do juiz, né? Ele era um juiz. A gente
visualiza aquela figura do juiz dos nossos dias. Mas esses juízes, eles exerciam funções de guerra, funções militares. De Otiniel a Sansão, iremos ver isso com muita clareza dentro do livro. O quarto ponto que queremos destacar aqui do livro dos Juízes, e segundo a tradição dos nossos irmãos judeus através do Talmud, atribui a autoria deste livro de Juízes a Samuel. Isso mesmo. Segundo a tradição, esse livro foi escrito por Samuel. É importantíssimo você entender a compreensão de quem é o escritor desse livro, para que nós possamos ter uma interpretação adequada e correta, segundo os dois textos que nós iremos citar agora, para que possamos ter uma interpretação adequada e correta do capítulo 8, 9 e 10 do primeiro livro do profeta Samuel. Se Samuel, como eu acredito que sim, foi o autor desse livro, como um historiador relatando os fatos que haviam ocorrido, o Espírito Santo o leva a trazer duas afirmativas dentro do texto. Vamos ler comigo? Capítulo 17, está ali a referência, versículo 6. Acompanhe comigo. Juízes, capítulo 17, versículo de número 6. O texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Nos parece que toda essa calamidade, esses entraves, esse declínio espiritual que nós iremos falar daqui a pouco, do povo hebreu nesse período, se dava porque não haver um rei que pudesse gerenciá-los, pudesse governá-los. Capítulo 21, versículo 25, a mesma palavra. E o interessante do capítulo 21 e o versículo 25, que é como o livro encerra. Olha como o livro dos Juízes encerra. Vou ler com você. Capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A segunda afirmativa dentro do texto. Vou parafrasear esses dois versículos para você. Esses versículos que estão no nosso slide. Vou parafrasear dentro de uma linguagem bastante atual. Sabe por que nós vivemos esses dias assim? Porque não há um rei. E como não tem um rei, cada um faz o que quer. Esse aqui acha que isso aqui é certo, esse aqui acha que é desse jeito. E talvez seja por isso, irmãos, talvez seja por isso que nós vivenciamos nesses últimos dias tantas confusões de linhas doutrinárias e teológicas. É cada um falando, dizendo de um jeito, de uma maneira. Eu espero que um dia nós possamos, com a unidade que somos do corpo de Cristo, chegar a um denominador comum teológico, para que possamos viver a graça e o poder de Deus com grande liberalidade e plenitude do poder do Senhor. Então, voltando aqui, não havia rei, então cada um interpretava ou fazia como achava bom. Não, eu acho que isso aqui é certo, não, acho que isso aqui é correto. E por isso foi um grande entrave aí, foi a grande dificuldade desse período, o período dos juízes, principalmente dentro do livro. E dentro desse ponto aí, que não havia um rei, e eu coloquei aqui o quarto ponto, se você observar, isso aí é a chave de interpretação do livro. Qual é a chave de interpretação, professor Osmar, do livro dos Juízes? Esses dois versículos, ok? Eu trouxe mais a seguinte afirmativa para você. O livro mostra a necessidade de estabelecer um rei por causa da desordem. Por que isso? Que é o sinônimo do livro dos Juízes, o livro da desordem. Porque ele é conhecido dentro da teologia bíblica como o livro do fracasso. É o que nós iremos falar daqui a pouquinho. A nação entrou por caminhos diferentes daquelas que Deus idealizou, daquela que Deus disse a Moisés, daquela que Josué procurou por quase 30 anos na terra de Canaã, ser zeloso em suas palavras, porque Deus lhe falou isso no capítulo 1, nós já falamos isso na aula passada. E vamos ver aqui, irmãos, qual foi esse aspecto negativo que levou o povo a viver esse fracasso, além, é claro, do aspecto de não haver um rei que liderasse todo o povo. Eu coloquei aqui para você letra A. Houve
conquistas incompletas. Quando nós começamos a ler o capítulo 1, e eu peço, por favor, leia todas as referências que estão na tela aí, lá na sua casa. Capítulo 1, versículo de número 19, capítulo 1, versículo 21, capítulo 1, versículo 27, 29 e 30. Em todos esses versículos você vai ver uma coisa. Quando o povo conquistou a terra de Canaã, permitiu que moradores daquela terra, os cananeus, heteus, ferezeus, perezeus, ainda ficassem lá. E isso se tornou como um empecilho para eles. Então essa conquista, por que ela é incompleta, professor Osmar? Simples, porque a conquista se dava na ocupação da terra, como também expulsar aqueles povos que ali viviam. E isso acarretou para o povo grande desastre espiritual. Letra de número B. Se nós lermos aqui o capítulo 2, eu vou destacar aqui para você. Capítulo 2, versículos de número 2 a 4. Vamos ver se dá tempo aí para nós lermos esses 3 versículos que aqui estão listados dentro do nosso slide. Capítulo 2, versículo 2 ao 4 diz assim: E porquanto a vós não fareis concerto com os moradores dessa terra, ou seja, não façam isso, não se alinhem ou não se aliancem com eles, antes derribarei seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isso? É uma pergunta. Pelo que também eu disse, não os espalharei diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço, ou seja, por tropeço. E foi porque nós iremos encontrar uma larga idolatria nesse período. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, todo Israel e o povo lamentou a sua voz, ou seja, levantou a sua voz e chorou muitíssimo. Então, houve uma quebra dessa aliança. O povo não seguiu, ou seja, a aliança foi revogada, a aliança não foi respeitada, porque a conquista, para ser completa, tinha que possuir a terra e expulsar todos os moradores daquela região. E com isso, para nós encerrarmos essa parte e para nós encerrarmos esses pontos principais do livro dos Juízes, mas iremos continuar aí dentro do período, criou-se um ciclo vicioso. Que ciclo vicioso é esse? De apostasia e restauração. De ora o povo se desviava, ora o povo voltava-se para Deus. Por 8 vezes, olha aqui, eu vou colocar aqui, 8 vezes, você irá encontrar essa expressão dentro do livro dos Juízes. E o povo voltou a fazer mal aos olhos do Senhor. Por 8 vezes. E o povo voltou a fazer mal aos olhos do Senhor. Porque se criou esse ciclo vicioso. O povo desobedecia a Deus, ia para a idolatria, caía no pecado, aí era oprimido pelos estrangeiros. Aí passava-se os anos de opressão, eles clamavam, Deus, como é um Deus misericordioso, o Deus do Antigo Testamento, meus irmãos, é tão amoroso e misericordioso como o do Novo Testamento. Quem sabe você aprendeu aí que o Deus do Novo Testamento é um Deus de paz, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e parece que do Antigo Testamento não. Isso é uma ideia totalmente equivocada da revelação da palavra de Deus. Esse Deus, ele é imutável, e ele no Antigo Testamento também é um Deus de amor, de graça e de bondade. Ok? Então, fechando aqui esses 5 pontos, se criou-se esse ciclo vicioso, e por isso eu coloquei aí. Aí surge a célebre frase que marcou o tempo dos juízes, e o povo voltou a fazer mal aos olhos do Senhor. Eu vou ler aqui só um desses 8, que foi que eu projetei aqui na tela, capítulo 4, versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer mal, ao que parecer mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude. Olha que é bem enfático em dizer, depois que aquele juiz faleceu, morreu, o povo voltou a fazer mal aos olhos do Senhor. Se Josué é considerado o livro da conquista,
o livro da bênção, um livro onde o povo está ali adentrando na terra e possuindo a promessa que Deus destinou a Abraão, Isaac e Jacó. O livro dos Juízes é o livro do fracasso. Pastor, não estou convencido com essa história de livro do fracasso. Imagine uma coisa. Uma coisa, queridos, é nós sermos, ou o povo, melhor dizendo, perdão, o povo é ser oprimido lá no Egito. O Egito não era a terra do povo. No Egito eles eram escravos. No Egito eles estavam longe da sua pátria, da sua casa. Agora outra coisa, como dizia um antigo professor meu, outra coisa é você ser oprimido dentro da sua própria terra. Era o que estava acontecendo. O povo sendo oprimido por várias nações vizinhas dentro da sua própria terra. A gente pode tomar como exemplo aqui o capítulo 6, quando Deus chamou Gideão. Os medianitas estavam oprimindo o povo por 7 anos. E o próprio Gideão foi malhar trigo no lagar. O lagar é lugar de pisar uvas. Se malhava trigo no campo. E ele então foi malhar trigo no lagar, porque aquilo que ele produzia, os medianitas lá iam então roubavam do agricultor. Isso aqui é algo muito importante você entender, para que você compreenda o período de fome e escassez que havia naquela época. Se não houver produção, se não houver plantio, não haverá colheita. Não havendo colheita, vai haver o quê? Fome. Vai haver o quê? Calamidade em meio ao povo, e o povo irá então padecer. Eu tenho a certeza que até aqui você tem conseguido compreender o nosso estudo. Eu tenho a certeza que você tem se focado aí em aprender coisas valiosíssimas acerca dessa aula que tem sido bênção para a vida de muitas pessoas. Então, meu querido amado irmão, fique aí atento a tudo que nós estamos falando dentro do livro dos Juízes. Esses juízes, irmãos, eles, como exerciam funções meramente militares, você pode perceber um outro detalhe também, nos baseando aqui no capítulo 4, que muitas dessas batalhas não envolviam toda a nação, muitas dessas batalhas não envolviam todas as tribos, algumas dessas batalhas envolviam 2, 3 ou no máximo 4 tribos. Um exemplo, capítulo 4, quando Débora fala e exorta Baraque, versículo de número 6 do capítulo 4, ela manda reunir apenas 2 tribos das 12. 2 tribos apenas para lutar. Vemos aqui apenas 2 tribos envolvendo naquela batalha, não toda a nação. Essa é uma outra também característica marcante dentro desse período dos Juízes, como também dentro desse livro. Vamos então, meus queridos amados irmãos, dar continuidade, agora deixando um pouco o livro dos Juízes, mas ainda falando dentro do período dos Juízes, falar do próximo livro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1. Em Ruth, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo também 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Samuel, que compôs o livro dos Juízes, como também uma relação histórica do livro de Ruth, ele identifica a preocupação de Samuel é datar quando esse episódio aconteceu. Em que momento esse episódio ocorreu? A história de Ruth ocorre em que momento? No momento em que os juízes julgavam a terra, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, todo o relato histórico do livro de Ruth, ele é dentro do período dos juízes. Eu sempre costumo ilustrar dessa maneira, né? A gente está bem aqui, ó. Josué, Juízes e Ruth. É como se o livro de Ruth estivesse dentro, né? Vou ilustrar assim, ó. Juízes e Ruth agora. Juízes e Ruth. É como se o livro de Ruth estivesse dentro
do livro dos Juízes, ou seja, eles estão ocorrendo nesse mesmo período de 330 anos. Só lembrando que Ruth era uma moabita. E lá em Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 38, leia como surgiu essa nação, a nação dos moabitas. E dentro de sala de aula nós teremos um debate, olha, vai ser um debate muito bom. Nós iremos fazer uma exegese desse texto de Gênesis capítulo 19, iremos ali no hebraico, para nós percebermos a importância histórica desse momento, tá certo? Esse slide aqui nós iremos trabalhar com mais precisão dentro da sala de aula, mas é só para ilustrar que Ruth é uma moabita. E onde surgiu os moabitas? Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 38. Então, logo, se os moabitas descendem de Ló, e Ló também era hebreu, não esqueça que não é só Abraão que era hebreu, Ló também era hebreu. Se Ló era hebreu e as suas filhas tiveram filho de Ló, então logo, dentro desse aspecto étnico, não ético, dentro do aspecto étnico, também os moabitas eram hebreus. O professor não sabia disso. Sim, Abraão é hebreu, Ló é hebreu. Então seus filhos, seus netos seriam o quê? Também hebreus. Ou seja, lá em Moabe se falava a língua hebraica, ou pelo menos a mesma língua que Abraão falava, e acreditamos, claro, que ele sendo o pai da nação dos hebreus, ele falava a língua hebraica. Mas vamos deixar esse debate para nós afinarmos ele mais dentro da sala de aula, quando nós retornarmos com as nossas aulas presenciais. Livro de Ruth. O livro de Ruth é uma história especial e eu assim fico fascinado com essa história e louvo a Deus, louvo ao Senhor eterno, porque inspirou a Samuel para escrever esse relato histórico que é maravilhoso. O livro de Ruth é uma pequena narrativa repleta de vários princípios, porque a vida, irmãos, dos judeus, do povo judeu, isso aqui é algo que nós devemos seguir muito, princípios. Nós devemos viver pelos princípios que nós pregamos, porque assim nunca seremos vencidos. Existem vários princípios valiosíssimos. Esse livro apresenta uma série de princípios, de elementos valiosíssimos da cultura judaica, valorizando a sociedade judaica. O judeu, ele pode morar aqui no Bailique, né, no arquipélago do Bailique, sem nenhum tipo de discriminação com o arquipélago, mas ele não irá perder a sua identidade. Nós iremos observar aqui que Elimeleque e seus filhos não perdem a sua identidade. Isso é algo fenomenal, isso é algo fabuloso, isso é algo extraordinário que nós observamos em meio aos nossos irmãos judeus. Eles podem estar morando na Europa, nas Américas, seja central, do norte ou do sul, pode estar morando na Ásia, eles podem estar morando na Oceania, eles não perdem os seus valores primários da sua religião, da sua religiosidade e do seu compromisso com Deus. Isso é de se admirar, com certeza. Quando nós guardamos os princípios cristãos, agora fazendo uma aplicação aos nossos dias, nós evidenciamos o Cristo e a palavra no qual pregamos. Então essa narrativa, essa pequena narrativa de 4 capítulos, vai nos mostrar aí essa linda história, onde é cheia de elementos da cultura judaica, onde é cheia de elementos socioculturais, onde nós podemos observar o valor muito forte ali da família, tá certo? Então vamos destacar aqui alguns personagens importantes desse livro. O primeiro deles é o próprio Elimeleque. Elimeleque não estava desobedecendo a Deus. Elimeleque era um homem fiel a Deus. E por isso, ali naquele lugar, Deus deu a ele a oportunidade de dar continuidade depois à sua descendência. Elimeleque vai até os campos de Moabe porque a fome era extrema na sua terra.
a terra que Deus havia dado. Eu tentei, isso aqui foi uma tentativa minha, uma tentativa, isso aqui eu não extraí de nenhum livro, isso aqui é uma análise pessoal, pastor Osmar, professor Osmar, de mais ou menos quando isso ocorreu na vida de Elimeleque, mais ou menos quando? Por volta do ano 1320, e eu encaixei esse período aqui dentro de Juízes capítulo 6, versículo 6, eu vou ler para você, Juízes capítulo 6, e versículo de número 6, que diz assim: assim Israel empobreceu muito pela perseguição dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, o relato histórico que encontramos da saída de Elimeleque, seus filhos e sua esposa aos campos de Moabe é de extrema fome e pobreza. Juízes 6:6 vai dizer que o povo empobreceu muito, usando uma linguagem assim bem popular brasileira. Ficou totalmente na pior, sem dinheiro, sem condições nenhuma. Então isso levou este homem a ir até os campos de Moabe para trabalhar. Como nós temos vários irmãos, o CETAD é de Macapá, e temos aqui no estado do Amapá muitos irmãos de outros estados do Brasil que vêm tentar a vida aqui no nosso estado, e glória a Deus e louvado seja o Senhor por a vida dessas pessoas. Esse homem vai, a Bíblia não diz o que ocorre do ponto de vista da sua exatidão, qual doença que ele morreu, porque ele não morre por uma fatalidade física externa, ou seja, ninguém lhe tirou a vida, mas ele morre de uma doença. E essa mesma doença, foi transferida de forma genética. Não confunda o que dizem maldição hereditária por aí com doença genética. Nem todas as doenças genéticas, irmãos, são maldições hereditárias. Aquele homem tinha uma doença e seus filhos também, e ele morreu, e então logo os seus filhos também, logo quando o tempo se passou, morreram dessa enfermidade. Vamos ler aqui, irmãos, a base teológica, ou o versículo-chave desse livro tão extraordinário. Capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16 de Ruth, o texto diz da seguinte maneira. Só achar aqui, pronto. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes, nem me afaste de ti, porque por onde tu queres que fores irei, aonde tu pousares à noite, ali passarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha que declaração de fé dessa moabita. Olha que declaração surpreendente de fé. Não fique insistindo para eu voltar para a casa dos meus pais. Eu quero ficar contigo. Se tu dormir, aonde tu dormir, eu vou dormir. Aonde tu repousar, eu vou repousar. Sabe por quê, Noemi? Porque o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que declaração de fé extraordinária. Ruth, moabita, que nunca tinha tido acesso à Torá, à lei de Moisés, mas passa a receber toda a educação religiosa. Por quem? Pela sua sogra-mãe, Noemi. Por isso que a outra personagem de destaque desse livro é a nossa irmã Noemi, que eu coloquei ali um adjetivo para ela, discipuladora. Porque dentro da cultura judaica, essa mulher, sogra, ela tinha essa função de ensinar a nora os aspectos da vivência judaica, principalmente quando o filho optava em se casar com uma estrangeira, que acontecia. Há vários casos que nós podemos presenciar dentro da historicidade dos hebreus. Então, Noemi é essa mulher que discipula, que é essa mulher que educa, essa mulher que instrui. Noemi, quando o seu esposo morre, quando o seu cunhado morre e quando o seu sogro morre, ela tem a opção de voltar para a sua casa, ou seja, a casa de seu pai, tentar uma nova vida, refazer a sua história, mas ela disse, não, eu prefiro continuar como viúva, com você, minha sogra,
mãe, que não tem nada, eu não tenho nada, mas nós temos algo muito maior do que bens materiais. Deus. O teu Deus é o meu Deus. Que declaração forte que nós encontramos dentro desse livro. O outro personagem é Boaz. Boaz, ele vai tipificar aqui o próprio Cristo. Há uma tipificação da figura ou da pessoa de Boaz. Por quê? Boaz, dentro do livro, há uma narrativa histórica e cultural dos judeus, em que quando alguém retornava de longas viagens, ele poderia requerer o direito das suas propriedades. Então Elimeleque vai e se casa com Ruth, se tornando para ela um parente remidor, ou seja, alguém que restituiu aquilo que Elimeleque havia perdido lá no passado. E por isso que o filho que o próprio Boaz e Ruth irão ter é como se fosse um presente para quem? Um presente para Noemi. O filho de Boaz com Ruth é como se fosse um presente, um galardão, uma bênção de Deus para Noemi, porque ela observa que no nascimento dessa criança, que é de fato o seu neto, a sua descendência não fica para trás, ela tem uma continuidade. Por que Boaz tipifica a pessoa de Cristo dentro desse ponto teológico? Porque assim Jesus fez conosco. Nós fomos redimidos. Ele pagou o preço. Boaz paga o preço necessário para se casar com Ruth. Assim como nós que não somos judeus, somos gentios. Nós somos aqueles que são enxertados, nós somos enxertados em meio à promessa que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos o novo Israel de Deus. E por isso há uma semelhança teológica muito forte com o aspecto da teologia do Novo Testamento. Boaz, o parente remidor, que se casa com a estrangeira, assim como Cristo nos redimiu, nos aproximando a Deus. E dentro desse ponto histórico, não somos judeus, mas vivemos debaixo da graça do Deus de Israel. Amém? Essa são breves comentários sobre o livro de Ruth. Já esquecendo, olha, um dos focos também, e isso aqui é uma evidência clara de que foi o próprio Samuel que escreveu esse livro. Pastor, o senhor falou que Samuel, bem no início da sua fala, escreveu esse livro de Ruth. Eu queria uma evidência dentro do livro. A última palavra do livro de Ruth. Pega a sua Bíblia rapidinho, vai lá no capítulo 4. Qual a última palavra do livro de Ruth? A última palavra, Davi. Porque Ruth, ela como estrangeira, ela entra dentro da genealogia de Davi. Ela passa a fazer parte desse contexto messiânico, porque Ruth é a bisavó de Davi. Quem é Ruth dentro desse ponto histórico, messiânico? Vó de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Bisavó, melhor dizendo. Bisavó de Davi. E por isso eu coloquei aqui outras estrangeiras que fizeram parte dentro desse contexto. Tamar, Raabe e Ruth. São as três estrangeiras que adentraram dentro da genealogia na família de Judá, da tribo de Judá, ou seja, Ruth, bisavó de Davi. Então a última palavra do livro, Davi. Aparece o nome Davi, encerra o livro. Por quê? Porque quando formos estudar na próxima aula o primeiro livro do profeta Samuel e o segundo livro do profeta Samuel, nós iremos ver que toda a narrativa bíblica ela está envolvida segundo os aspectos da vida de Davi e do seu relacionamento com Deus. Mas isso é matéria para a aula que vem. Aula que vem, número 3 dos livros históricos, exclusivamente sobre a vida de Davi. Você que gosta de Davi, você que ama a história desse personagem tão importante do Antigo Testamento, nossa terceira aula é exclusiva sobre a vida de Davi. E para nós finalizarmos, meus queridos, a nossa aula, já que deixamos aqui
um pouco de lado a história de Ruth, nós iremos aqui dentro ainda dessa aula de número 2, falar sobre um período importantíssimo da história dos hebreus, o início da monarquia teocrática, ou seja, o fim do período dos juízes. E o período dos juízes é conhecido como teocracia. Olha lá, a ideia de teocracia é a ideia de Deus no governo, é a ideia de Deus no comando. Essa é a ideia de teocracia. Deus controlando, Deus no governo. Nada foge do controle da mão de Deus. Mas quando nós analisamos, irmãos, de forma detalhada o livro dos juízes, percebemos que o povo não estava sendo fiel a Deus. E por isso, Deus permite, então, que esse período venha a surgir em meio ao povo. Por isso, você tem que fazer o seu trabalho das tribos para você entender esse ponto aqui importantíssimo, que é sobre a monarquia teocrática. E aqui, é claro, falar de monarquia, início da monarquia teocrática, é falar do primeiro rei, Saul, esse personagem também marcante. Mas o que seria, professor Osmar, essa monarquia teocrática? O que seria? É um período onde Deus estabelece para um novo sistema de governo, porque esse sistema de governo teocrático, não por culpa de Deus, mas por culpa do povo, não estava funcionando, não estava dando certo. Lembra da chave de interpretação do livro dos juízes? Qual é a chave de interpretação do livro dos juízes? Por não haver um rei Israel, cada um fazia aquilo que achava bom ou reto aos seus olhos. Então, a resposta está agora. Nós falamos no início da aula que é importante nós entendermos a chave de interpretação e afirmação de Samuel para compreendermos esse momento histórico que é importante, para nós não falarmos o que tem sido falado por aí. O que é que tem sido falado? Que Deus não queria a monarquia teocrática, que Deus não queria que Saul fosse rei. E alguns vão até mais longe, chegam até a dizer que Deus não escolheu Saul. Isso aí é rasgar todo o capítulo 9 e 10 do primeiro livro do profeta Samuel. É você anular todo o capítulo 9 e 10, porque iremos ver claramente Deus falando com Samuel para ungir a Saul. Não é o povo que escolhe Saul, não é Samuel que escolhe Saul. Quem escolhe Saul é Deus. Nós iremos ler daqui a pouquinho. É Deus que escolhe Saul. O povo apenas pede um rei. Então, finalizando aqui essa parte da nossa leitura, é um período onde se estabelece um novo sistema de governo para o crescimento e desenvolvimento da nação de Israel. Essa monarquia teocrática trouxe uma certa união, uma certa unidade. É claro que essa união já estava sendo solidificada através do trabalho de Samuel. E Deus escolhe homens para cumprir essa missão de governar o seu povo escolhido. Se eu afirmar que Deus não queria a monarquia teocrática, eu irei cair em dois erros. Primeiro, em achar que Deus ele não intervém na história do seu povo. O povo é de Deus, mas aí Deus se achou obrigado a ceder o povo. Que Deus é esse? Que Deus fraquinho é esse? Que o povo está pedindo e Deus vai ceder à vontade do povo. Então, nós devemos analisar de forma mais eficaz, não apenas isolando o texto sagrado, mas compreendendo ele na sua totalidade. A segunda coisa, se eu achar que não é Deus que escolheu os reis, por que ele mandou ungir Saul? Por que ele mandou ungir Davi? Porque ele permitiu Davi ungir Salomão quando houve a divisão do reino, aula de número 4, divisão do reino. Quem escolheu Jeroboão I? O próprio Deus. Então os reis eram escolhidos na sua maioria pelo próprio Deus. Então afirmar que Deus não queria a monarquia teocrática é desprezar a ação de Deus por intermédio de seus profetas, que ungiu os reis que Deus escolhia para governar a sua nação, o seu povo. Quando se iniciou, falando de datas, professor Osmar, quando se iniciou? Por volta do ano 1050 a.C. Por volta do ano 1050 a.C. se inicia então o período da monarquia teocrática. No capítulo de número 8, e esse ponto nós iremos deixar
para debater dentro da sala de aula, porque o tempo não irá permitir. Que ponto é esse, professor Osmar? A palavra rejeição. Nós iremos fazer uma análise, uma exegese da palavra rejeição, usando o sentido etimológico da palavra, usando o contexto histórico, que é o que nós estamos fazendo aqui, e o contexto literário, para sabermos se, de fato, o povo estava rejeitando Deus ou Samuel. A gente vai trabalhar, a gente vai chegar aí no sentido original do texto, e nós podemos aqui observar que esse é um dos pontos aqui da nossa análise. A rejeição de Samuel. Será que Samuel foi rejeitado pelo povo? O povo não queria a liderança de Samuel? O povo estava desprezando o que Samuel estava fazendo? Só para você não ficar muito curioso, capítulo 8, só para você não ficar muito curioso, para o nosso vídeo não ficar muito longo, o povo diz assim a Samuel, capítulo 8, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos juízes sobre Israel, e era o nome do seu primogênito Joel, o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os filhos não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam ao quê? A avareza, problema de muitos líderes, avareza, e toda sorte de presentes, e pervertiam o juízo. O que significa perverter o juízo? Interpretavam de forma equivocada a Torá, porque o juízo era feito segundo a lei. Qual era a lei do povo? A lei que Deus deu a Moisés. Olha que pecado grave que esses homens faziam. Então, versículo 4, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Ramá e disseram: eis que tu estás velho, os teus filhos não andam no teu caminho. Constitui, pois, agora um rei sobre nós para que nos julgue como as outras nações. Vou pontuar aqui algumas coisas bem rápido para você não ficar muito curioso. Primeiro, os filhos de Samuel não valiam nada. Segundo, por duas vezes no texto eles irão dizer: eles não andam no teu caminho. Eles fazem um pedido porque Samuel já está em avançada idade. Ele falou: olha, Samuel, tu constituiu teus filhos, eles não são como você. E terceiro lugar, quem está fazendo esse pedido a Samuel? Os anciãos de Israel. Os anciãos, homens de experiência e que tinham entendimento das coisas de Deus e conheciam o que aconteceu lá atrás, no passado. O passado recente dizia que um homem chamado Eli constituiu e deu autoridade para os seus filhos, Ofni e Finéias, e esses dois fizeram estrago em meio ao povo de Deus. Agora, a única diferença de Ofni e Finéias e os filhos de Samuel é que eles exerciam, Ofni e Finéias, as funções sacerdotais, esse aqui de juiz. Então, o pedido do povo é para que a história não se repetisse. Eles não têm nada contra Samuel. O que eles têm? Contra os seus filhos que não andavam no seu caminho. Como falamos agora há pouco, eles pervertiam o juízo, gostavam de presentes e dinheiros. Vamos focar então no primeiro rei, nesses 5 minutos que nos restam, Saul. Então, diante do capítulo 8, Deus fala com Samuel. Samuel, então, diante de um contexto que o próprio Deus preparou, Samuel unge a Saul. Samuel então derrama o azeite sobre a cabeça de Saul e o lhe põe como rei, lhe consagra como rei de Israel, aquela nação tão importante. O nome de Saul é um nome tão célebre que lá no Novo Testamento, Saulo é uma derivação do nome Saul. O pai de Saulo, Saulo de Tarso, deu a ele esse nome para homenagear o primeiro rei de Israel, Saul. Nós devemos entender que a história não vai nos apresentar 2 Saul. O primeiro é o Saul que foi escolhido antes de ser rei, e o segundo é aquele que se tornou rei. Qual é o Saul que foi escolhido por Deus? Por isso que eu coloquei aqui aspectos positivos. O Saul que Deus escolheu é um homem trabalhador, capítulo 9, versículo 3. O Saul que Deus escolheu é um homem humilde, capítulo 9, versículo 21. O Saul que Deus escolheu é um homem cheio do Espírito Santo. Por que ele era um homem trabalhador? Porque ele está cuidando das coisas de seu pai, indo até atrás de uma jumenta que havia se perdido.
Ele é humilde, porque quando o homem de Deus fala com ele, ele falou: eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o menor. Ele não era o menor no sentido de ser mais pobre, porque a sua família era uma família bem estabilizada, haviam famílias mais pobres, ou seja, com mais dificuldades financeiras que a família de Saul. Mas por que ele diz a minha família é menor, da menor, da menor, da menor? Porque ele, naquela época ele era um homem humilde. Então ele era uma pessoa trabalhador, cuidava das coisas do seu pai, saiu atrás da herança do seu pai, que seria, claro, pertencente a ele. Ele se demonstra humilde diante do homem de Deus, e também no capítulo 10 ele está profetizando em meio aos profetas de Deus. Esse é o Saul que Deus escolheu. Esse é o Saul do capítulo 9, esse é o Saul do capítulo 10, esse é o Saul que Deus deu a ele uma grande oportunidade. Mas o tempo passou, Saul deixou a posição tomar conta do seu coração, e o seu ego foi elevado, a sua jactância, a sua vaidade espiritual tomou conta do seu coração, e ele se esqueceu que de um simples trabalhador de seu pai, Deus lhe pôs como rei da sua nação. Ele se esqueceu que Deus o colocou lá. E aqui eu trago os aspectos negativos de Saul, que são os mais conhecidos nossos. Uma falsa espiritualidade demonstrada por ele no capítulo 14, versículo 24. Um homem totalmente desobediente a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ó, só uma dica, todas essas referências aqui, todas são do primeiro livro do profeta Samuel, porque se você está acompanhando todas as aulas, Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro do profeta Samuel. Então nós estamos falando aqui gradativamente, de forma sistemática, das disciplinas, dos livros da Bíblia, melhor dizendo. Então, capítulo 15, versículo 22, o versículo clássico desse livro: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele desobedeceu a Deus. Então a falsa espiritualidade e a desobediência dele o levou a perder o trono, e Deus escolheu outro para reinar em seu lugar. E por último aqui, ele busca deuses estranhos, que é o capítulo 28 do livro, e esse capítulo 28 é importante também nós estudarmos, iremos debater ele dentro de sala de aula. E eu trago essa reflexão dentro desses 2 minutos que nos restam sobre a unção que Saul recebeu e a unção que ele queria manifestar. Qual foi a unção que Saul recebeu? A unção de rei. Não sei se vai dar para ver, está bem pequenininho ali, olha. Ele recebeu uma unção de rei. Ele recebeu uma unção de gestor. O que era o rei? Era o gestor. Aquele que deveria cuidar de todas as demandas sociais do povo. Escola, vou usar uma linguagem bem contemporânea, escola, remédio, hospitais. Essa era a função do rei, do gestor. Só que ele não se contentou, não queria somente essa função. O rei também tinha uma função militar muito importante dentro dessa monarquia teocrática. Ele queria o quê? A unção de sacerdote. É por isso que ele demonstrou uma falsa espiritualidade. É por isso que ele desobedeceu a Deus, fazendo sacrifícios ao Senhor, fazendo sacrifícios no monte, não ao Senhor, porque não, o nosso Deus não recebeu aquele sacrifício. Então, uma total falta de espiritualidade da vida de Saul. E por isso ele confunde, ele recebe uma unção de rei, mas ele quer manifestar a unção de sacerdote. Faça, realize, trabalhe para o reino de Deus, dentro daquilo que ele te chamou, dentro aqui do seu chamado. Vamos deixar um pouco a aula e aplicar agora um pouco mais dentro do chamado no qual Deus te designou. Não confunda a unção ou o chamado, aquilo no qual Deus te designou para fazer. Porque quando fazemos assim, quando confundimos, nós caímos nos mesmos erros de Saul. Tá certo? Não deixe de fazer sua pergunta, deixe aí seu comentário. Eu sei que é muito conteúdo para apenas 1 hora de aula, mas é a ferramenta que temos aqui para tentar auxiliar você, para não ficar aí sem estudar nesses períodos, nesse período de pandemia, de quarentena, tá certo? Não esqueça de assistir a aula que nós já ministramos, a aula de número 1, essa aula 2, não esqueça aqui, olha, aula de número 1, isso mesmo, a aula de número 1, para você entender melhor tudo aquilo que nós estamos aqui
falando, vá lá, assista. Você que não assistiu, clique lá, dê o seu like, dê o seu comentário. Se você não concordou com algum ponto, pode perguntar, meu amigo. Fica à vontade, que eu não vou ficar chateado com ninguém. Tem gente que fica chateada quando alguém pergunta discordando. Vai ser um prazer imenso nós aprendermos juntos a palavra do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, com a aula de número 3, focando sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe. Até mais.